Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Segunda-feira, 16 de agosto de 2021. O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Especialista fala sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes. 5 pessoas morrem em grave acidente no norte de Minas. E ainda, Atlético vence o Palmeiras e abre 5 pontos na liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. O Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger e assegurar os direitos das crianças no Brasil. A socióloga Tereza Raquel esteve em nossos estúdios e falou sobre a importância do Estatuto. Acompanhe. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos. Recebemos hoje em nossos estúdios a socióloga Tereza, que vai falar sobre o assunto. Tereza, o que é o ECA? Sim, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma legislação que foi criada após a Constituição para garantir e impedir a violação a essas crianças e esses adolescentes. Era preciso uma legislação específica que contivesse aí um detalhamento maior, né, de possíveis violações, dada a condição de vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes. É uma lei, um estatuto considerado novo, né? 30 aninhos apenas. O que mudou desde que foi instaurado até aqui? Bom, é recente, né? Ele é pós-Constituição, então, de fato, ele ainda está, apesar de já estar em vigor há algum tempo, né? Mas ele vai sendo, de fato, modificado. E à medida que ele vai sendo alterado, a gente acrescenta informações e legislações, conceitos, que são trazidos aí pela realidade social, né, que vai mudando a partir dos contextos históricos, para garantir que essas crianças e esses adolescentes eles sejam cada dia mais respeitados, né, na sua individualidade, na sua autonomia e no impedimento de crimes, inclusive, né? Quais crimes? Do que a criança e o adolescente, do que eles são protegidos mediante o ECA? Bom, a violação de direitos, ela vai desde tipos de violência, negligências, abandonos, orientações, né, para a melhor maneira, né, de tratar essas violações, a questão criminal, que é muito importante, assistência social, saúde, educação. Então, todas essas esferas, elas são tratadas especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem-se uma ideia de que o que é lei só fala de crime, mas o ECA ele também fala de uma questão de saúde, de uma questão de educação da criança e do adolescente. O que é fora dessa zona de violência contra a criança e adolescente que resguarde aí, né, a saúde e a educação, que também pode ser considerada crime? Sim. Como o Estatuto é um estatuto bem amplo, ele trata diretamente dessas questões de não violação. E aí, por exemplo, a obrigatoriedade de vacinas, a obrigatoriedade, por exemplo, na esfera da saúde, de comparecimento a consultas, né? No caso da educação, em relação à obrigatoriedade da frequência escolar, né? Então, todas essas questões é o que a gente chama de proteção integral à criança e ao adolescente. Ela perpassa todas essas esferas, orientando, inclusive, as condutas, né, dos pais ou dos responsáveis legais em relação aos menores. Qual a importância do ECA hoje em dia na sociedade? O ECA, na condição de uma legislação específica, ela trata especificamente, óbvio, né, dessas demandas que são peculiares à criança e ao adolescente, né? Sempre que historicamente a gente tem alguma mudança, e aí, por exemplo, a questão da alienação parental, que é uma situação recente, né, de 2010, então ela foi incorporada ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
os crimes específicos em relação às crianças e aos adolescentes. Então, ela vem sendo incorporada aí com novos conceitos e novas definições sociais daquilo que é a base, né, que seria essa proteção. Em caso de violência de qualquer que seja a ordem contra a criança e adolescente, como denunciar? Hoje a gente tem o Disque Denúncia, que é o 180, né, que é o mais comum. Nós temos o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Em Montes Claros a gente tem a primeira, a segunda e a terceira região, que atuam de forma muito sistemática nessa proteção, evitando essa violação desses direitos. As próprias polícias, né, geralmente os crimes envolvendo as crianças também são amparados aí pela própria polícia, a Patrulha de Prevenção à Criminalidade, né, a PPVD, a Violência Doméstica, que também circunda geralmente essas relações familiares e atinge as crianças, então também é um mecanismo de denúncia. Quando a gente atende a criança e ao adolescente, né, sobretudo na área da saúde, nós somos obrigados a notificar compulsoriamente esses atendimentos. Então, sempre que uma criança é levada com uma suspeita de violência, os hospitais, a atenção primária fazem essa notificação compulsória, mas que não substitui a denúncia, né? A denúncia, de fato, é feita no 180, na polícia diretamente ou nos conselhos tutelares. Deixa um recado para quem está nos assistindo da importância dessa denúncia, da importância de procurar ajuda para crianças e adolescentes que estão passando por qualquer situação de risco. Sim, é tão importante quanto a gente denunciar o agressor, né, é a gente oferecer assistência para essa criança. Então, a gente fala que agredir uma criança é uma situação impraticável, mas você saber que alguém agride e também não fazer nada também é praticável, né? Essa vigilância, ela precisa ser feita também pelo Estado, mas por nós, família, sociedade civil, educação, né? É um conjunto de pessoas que fazem essa proteção. No próximo bloco, o Atlético vence o Palmeiras e abre 5 pontos na liderança do Brasileirão.